Olá, boa noite. Vamos juntos nesse instante iniciar a leitura do capítulo 8 da Carta aos Hebreus. Amém? Então, pegue a sua Bíblia, reúna os seus, aquiete o coração e faça como Samuel. Faça a oração de Samuel quando ouviu Deus durante a noite chamá-lo. Não entendeu a primeira nem a segunda, mas na terceira ele disse: fala, Deus, que o teu servo ouve. E nós estamos prontos a ouvir e obedecer. No final nós oraremos juntos, tá bom? No verso 1, o autor diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito, e ele disse anteriormente sobre Jesus ser esse sacerdote perfeito, sumo, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Ele diz assim, é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote Jesus tivesse o que oferecer. Aqui então o autor começa a mostrar nesse instante para os leitores dele, a igreja que estava ali vivendo um momento de perseguição, querendo voltar atrás, largar Jesus, retroceder para o judaísmo. Ele diz, olha, não faça isso não. Jesus é esse sumo sacerdote e ele vai mostrar Jesus como cheio de glória. Alguém que penetra os céus. É exaltado na ascensão dele. E ocupa o seu lugar de glória sentado à destra da majestade, como eu já disse várias vezes. Ele volta para o seu lugar de glória, ele entra lá por nós. E o autor vai mostrar Jesus como um ministro deste santuário verdadeiro nos céus. E quando ele fala de ministro, ele vai falar que Jesus serviu. Não é como gente que fala demais e não faz nada, não. Jesus dedicou a sua vida aqui na terra para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, e resgatou muitos. Por isso ele pode dizer para Pedro e para os apóstolos, quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Ou seja, então, ele cumpriu o papel que um sacerdócio humano faz na terra, só que de forma parcial. Ele fez de forma completa, tremenda e maravilhosa, porque os outros ministraram aqui na terra, que é apenas sombra daquilo que é o perfeito. Jesus nos céus e na terra, ele adentrou lá no lugar de onde ele veio. É isso que vai mostrar a superioridade de Jesus. Ora, se ele estivesse na terra, se Jesus estivesse na terra, nem mesmo sacerdote ele seria, visto que aqui na terra já existem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais sacerdotes da terra ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo lá no deserto, quando saiu do Egito, pois diz ele a Moisés, vê Moisés que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E aqui, meus queridos, vamos evoluir e crescer um pouquinho mais. Olha, o autor de forma ungida, inspirada, ele vai usar o pensamento grego daquele tempo. E ele vai usar especificamente Platão, que foi o maior dos pensadores gregos. Ele vai dizer que, Platão vai dizer aquilo que nós cremos como o mundo das formas. Platão cria que em algum lugar, mundo, dimensão, daqui, fora daqui, existe um mundo de formas perfeitas, de arquétipos perfeitos, de padrões perfeitos. E que esse mundo onde nós estamos é um mundo caído, é um mundo de cópia imperfeita, de uma reflexão imperfeita, só de sombras. Então isso aqui são apenas o que nós vemos aqui é parcial, são figuras daquilo que ainda está por vir, que Jesus rasgou o véu por nós e adentrou lá. É por isso que Paulo ainda diz lá na carta aos Coríntios, hoje nós ainda vemos como espelho em penumbra. Mas vai chegar o dia que nós vamos vê-lo face a face. Ou seja, nós estamos crescendo. Então, à medida que eu vou aproximando do amor, eu vou aproximando do perfeito que é Deus. Então, Jesus é esse sacerdote
que ele é mais do que um representante das coisas da terra, ele é representante das coisas dos céus que Deus preparou para nós. Verso 6: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, perfeita, está vendo? De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Aí ele vai mostrar para nós aqui que Jesus, como ministro deste novo santuário que é nos céus, que trouxe de lá o reino, baixou o reino dos céus à terra, nos transportou do império das trevas para o reino do amor. Esse Jesus, ele é mediador. A palavra aqui, mediador, é mesites, meso, meio, ou seja, é aquele que fica entre duas pessoas para uni-los. Jesus é o mediador entre nós e Deus. É a mesma expressão que Jó está usando lá no capítulo 9 da carta do livro dele, no verso 33, quando ele na terra sofrendo tanta angústia, e ele entra numa discussão, num embate com Deus, e ele fala: Deus, eu queria que tivesse aqui um árbitro entre nós, que pudesse pôr a mão entre nossos dois ombros e julgar a nossa causa, me defender diante de ti. Porque não é normal isso, não. Essa palavra, alguém que põe a mão no ombro dos dois e que os une. Jesus nos uniu, amados. Levantou o caído e trouxe de volta uma nova criação para a presença de Deus. Isso é poderoso, isso é majestoso. E aí ele vai falar que Jesus agora é mediador, não é só das promessas daqui não, é de promessas superiores, de um céu por vir, de um reino eterno, de luz inacessível, da densa e poderosa luz de Jesus. Louvado seja o Senhor, amados. Isso aqui que nós estamos vendo na terra são penumbras, são sombras, são figuras daquilo que é o verdadeiro, de onde Jesus veio, o céu, o país mais lindo do mundo, de todos os universos, multiversos. Isso é tremendo. Verso 7 ainda, porque ele vai dizer que aquela primeira aliança tivesse sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. Então o autor vai mostrar que quem faz essa ponte entre o irreal que é este mundo de imperfeições e essa realidade perfeita que os gregos criam, quem faz essa ponte é Jesus. E o autor vai mostrar para nós que Jesus não é uma heresia, não é algo novo, herético, que está surgindo por aí moda, não. Ele está dizendo assim, Jesus já estava presente desde o Velho Testamento, já está escrito lá no Velho Testamento. E o bom aqui é você, ao invés de ler aqui o verso 8, 9, 10, 11, 12 aqui, é você ir lá em Jeremias 31. Vai lá em Jeremias 31 e leia lá Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Você vai ver esses textos, ou seja, já estava lá. A graça está presente desde sempre. O Deus Criador é o Deus gracioso, tudo foi criado por graça. O amor de Deus sempre esteve presente. Quando eu olho para Israel hoje, o que eu vejo não é ira de Deus, não é graça de Deus. Eles estão lá, não obstante todos os seus pecados ao longo da história e rebeldia, dureza de coração, Deus os preservou. Isso é graça, isso é amor de Deus. E está lá escrito em Jeremias 31, está lá desse jeito, ó. E de fato, repreendendo-os a dureza de coração deles, diz o profeta Jeremias: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Ou seja, se é nova, é porque a outra ficou velha. A lei de pedra, a lei cujo mediador Mesites foi Moisés, não serviu, não aperfeiçoou, não limpou a consciência, não tirou a culpa da vida de ninguém. Os pecados continuam latentes, só brotando, só crescendo, só aumentando. Nova aliança firmarei com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, vai unir as duas casas que vinham divididas e rachadas desde Roboão. Não segundo a aliança que fiz com seus pais lá no deserto, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na aliança, pecaram, erraram o alvo,
transgrediram, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu vou firmar com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí, ó. Na mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! E aí no verso 13 ele diz assim, ó, quando ele diz nova aliança, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E aí ele vai usar a palavra aqui para nós, nova, neo. Neo é o termo que nós conhecemos grego, novo, uma cópia perfeita do seu antecessor. Não, a palavra para nova aliança aqui, nova, é mais do que neo. A palavra aqui é mais poderosa. É uma palavra que indica não só o perfeito, mas qualitativamente falando, muito superior. Aí a palavra aqui é kainos, é mais do que neo, tem qualidade, é tremendo e é poderoso. É o que está escrito aqui, amados. E quando ele fala a palavra antiga, aliança, que caiu, que envelheceu, ele está usando a palavra gerascon. Ou seja, é algo já envelhecido, é algo que já está em decadência. Como diz Paulo, está desvanecendo. Quando Moisés desceu do monte, lá no Monte Sinai, ele veio com o rosto coberto para ninguém olhar a glória dele, mas aquilo foi desvanecendo, foi apagando. Porque diante de Jesus tudo apaga. Quando Jesus chega, a glória é perfeita. Então já não é mais antigo, envelhecido, não. É novo, é kainos. Tem qualidade, e ele usa para envelhecido aqui, ele usa o termo afasnismos, que dá a ideia de arrasar uma cidade, abolir totalmente uma lei, destruir, apagar uma inscrição feita plenamente. Ou seja, a velha aliança acabou, mas morreu na cruz. É por isso que Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Então, por favor, não tenta ressuscitar isso mais não. Lembra que tudo que está lá escrito se cumpriu em Jesus. É por isso que ele diz, ficou antiquada, ficou velha, perdeu o prazo de validade, está prestes a desaparecer. E essa nova aliança que chega, ela é grande também na sua qualidade de vida que Jesus traz para mim e para você. Sim, amados, no alcance, porque alcança Israel, alcança Judá, une os dois que vinham divididos. É também algo poderoso, porque é universal, é para todos os povos. Já não precisa mais isso e aquilo, não. Todos aprenderão, todos ouvirão, todos terão acesso a Jesus, aleluia. E aqui eu quero chamar a atenção justamente disso. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando se fala que o evangelho necessariamente tem que ter um templo para se adorar a Deus, isso é heresia. É tudo que os crentes dizem, ao contrário, estão fazendo agora. Brigando num período de pandemia para abrir templos, para abrir igrejas, como se Deus estivesse lá carente, para que nós nos uníssemos para cantar para Deus. Não, amados, todos nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que a melhor forma de adorar a Deus é no coração das pessoas, e que ninguém está sendo impedido de adorar Deus, não. Ontem estivemos lá na nossa vila, eu e Ana, as duas filhas, reunimos 5 famílias, vimos as dores deles, ouvimos, lemos a Bíblia, oramos com eles, conversamos com eles, ajudamos da forma que fomos lá para ajudar. Quem nos impediu de ir lá? Vocês querem cantar? Vocês querem congregar? Vão para as esquinas. Leva uma caixa de som, toca, canta, não deixa aglomerar não. Agora é hora de ajudar o povo como igreja. E lembrar que
A nova lei, ela tem a ver com o interior, não tem a ver com o exterior, mas não, com tábuas de pedras, com templos. O templo foi destruído logo na sequência. Agora a nova lei da graça é imprimida na mente, é nas tábuas do coração de quem crê. E essa nova lei, a nova aliança em Jesus, a gente traz o perdão dos seus pecados, das suas iniquidades jamais me lembrarei, diz o verso 12. Esse é o bem maior. Você está perdoado, meu irmão, em Cristo. Perdoa você então, perdoa o próximo, perdoa o pai, perdoa a mãe, perdoa todo mundo. Levanta e anda, porque você está perdoado agora, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Joga fora as suas culpas, os medos que você carrega, os traumas que você carrega, os fardos que tem com você. Você está perdoado. O sangue foi derramado lá na cruz do Calvário por mim e por você. Eu quero orar contigo agora em nome de Jesus e agradecer a Deus por essa nova aliança da graça no sangue eterno do Cordeiro, que nos transporta para essa nova dimensão, desse céu, dessa pátria que está aqui, está ali, habitando dentro de nós, e que Jesus, como mediador, entrou lá cheio de glória, porque Ele é o ministro que trabalhou incansavelmente para isso, para nos servir o povo com dons, com poder, com cura, com perdão. Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela graça de podermos, Pai, todos os dias anunciar-te, proclamar-te, sim, dizer para o mundo inteiro, o mundo visível, o mundo invisível, que só o Senhor é Deus e não há outro. E não tem ninguém que nos impedirá de fazer isso. Nem governos, nem pandemias, nem ninguém. Sim, Pai, e muito menos, ó Deus, os templos fechados nos impedirão de pregar. Nós iremos nos quatro cantos e pregaremos, seja aqui virtualmente, seja através do gesto em direção ao próximo. Nós te serviremos de todo o coração, porque a nossa consciência, ó Deus, está agora toda em Jesus, no Evangelho. A luz brilhou aqui dentro, foi-se imprimida aqui, Pai, a lei da graça, a lei do amor, que atua em fé no coração das pessoas. Obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui. Ministra em nosso coração, de carne, não de pedra, cuja palavra está aqui, guardada para ser praticada. Dilata isso em nós. Não nos deixe jamais, Deus, negar-te, afastar da graça, decair e voltar atrás, porque o Filho, de uma vez para sempre, sendo Ele próprio o sacrifício, o Cordeiro, se ofertou de uma vez para sempre. Sim, Deus, para fazer de nós morada e nos projetar para os céus, para esse mundo das perfeições, esse mundo da luz inacessível, da luz plena, do Deus Todo-Poderoso, do país cheio de glória, cheio de brilho, cheio de vida, de justiça. Sim, Pai, é aí, Pai, que é a nossa pátria. Tudo aqui é transitório. E obrigado, porque Jesus é o mediador, é a ponte, Pai. Que muitos nesse instante, Pai, estejam ouvindo essa palavra e que essa palavra cumpra o papel para o qual ela foi designada, o propósito dela, curando vidas, gerando perdão, libertando os cativos, levantando o abatido, o oprimido, o deprimido, que está em pânico, Pai, curando enfermos, libertando o teu povo do medo da peste, ó Deus, e nos fazendo cheios, Pai, cheios do teu Espírito. Ministra os dons, liberta cada casa, cada mente e cada coração, e repreenda, Pai, no mundo espiritual toda seta, toda maldição, toda obra maligna lançada contra os teus filhos, porque a cruz foi erguida aqui no centro dos nossos corações e das nossas casas, e nós cremos e nos entregamos a Ti em gratidão e oração, confessando que Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e nós jamais queremos sair da presença do mesmo. Antes, queremos Te servir cada dia mais em amor,
no coração das pessoas. Obrigado, Pai, por essa noite, por essa palavra. É assim que nós oramos, em o nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo. Amém, amém e amém.